Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 11 desse danado aqui. Eu estou abrindo um curso para, pelo menos esse livro, que ele tem algumas deficiências didáticas, digamos assim, para ser bem suave no adjetivo mesmo. Esse livro aqui ele faz parte da maioria dos cursos de aprofundamento teórico, como é o caso nos cursos de física, do curso de química principalmente. E eu estou abrindo as contas desse livro todo. Estou tentando suavizar esse livro, que ele ainda é amplamente usado nesses cursos que eu citei agora. É, eu estou trabalhando do início dele e também vou começar a trabalhar do meio para frente. Hoje nós vamos trabalhar com estatística quântica do iceberg. Corresponde ao capítulo 11, estatística quântica. Vamos lá, vamos ver o que dá isso aqui, né? Vamos ver como que nós vamos trabalhar essa estatística quântica de maneira suave, se é que existe alguma suavidade nisso. Então, para definir de uma maneira legal, a gente pode já de início dizer o seguinte: é, existem dois tipos, as partículas básicas da natureza, né? Não seria dois tipos, mas as partículas básicas da natureza, elas se dividem em férmions e bósons. Então vamos colocar isso aqui, ó. Partícula básica, começou de roxo, vai roxo mesmo. As partículas básicas, opa, vamos só escrever isso aqui como se deve. Partículas básicas, elas se dividem basicamente, claro, na redundância total, entre férmions e bósons. Quem é da área de física, claro que não está estranhando os termos que eu estou colocando aqui. Partículas fermiônicas e partículas bosônicas, tá? É, quais são os férmions mais conhecidos, né, que a gente conhece? As partículas atômicas, por exemplo. O elétron, o próton e o nêutron, por exemplo, são férmions, tá? E os bósons? Bom, o bóson, um tá famosão aí, né, em voga, é o bóson de Higgs, né? Que the goddamn particle, o pessoal fala, ah, partícula de Deus. Não, tem nada de partícula de Deus. É a maldita partícula, numa tradução livre seria isso, porque era uma partícula difícil de ser detectada. E é a partícula que até agora parece ser a fundamental, né, para a composição da matéria. Então, o bóson de Higgs, eu vou colocar aqui porque ele ganhou uma notoriedade aí nos últimos anos, e também o fóton, né? Porque o fóton ele é um exemplo de partícula bosônica. É, as estatísticas quânticas elas se dividem basicamente em três. A estatística de Fermi-Dirac, vamos pela ordem. A estatística de Maxwell-Boltzmann, de Fermi-Dirac e de Bose-Einstein. Hoje nós vamos trabalhar nessa aula. Essa aula não vai ser muito longa. Eu vou dividir essa aula em três, já que nós temos as três estatísticas. Nós vamos trabalhar a estatística de Maxwell-Boltzmann, beleza? Então vamos começar com ela aqui. Maxwell, distribuição, né, de Maxwell-Boltzmann. Distribuição de Maxwell-Boltzmann. Boltzmann com dois N's no final. Essa distribuição de Maxwell-Boltzmann, elas geralmente, as coisas ficam no seguinte, elas são consideradas partículas distinguíveis. Como assim partículas distinguíveis? A Maxwell-Boltzmann, basicamente, ele trabalha com moléculas. Deixa eu trocar a cor da canetinha. Eles trabalham com moléculas. Tá? Esse livro aqui, ó, Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas, é o subtítulo do livro. Então, ele trata com bastante propriedade essas estatísticas quânticas, né, essas distribuições quânticas, que na verdade simplesmente as funções de probabilidade. Então, as moléculas
são as partes que trabalhadas por Maxwell Boltzmann. Essas partículas é o que a gente chama de partícula distinguível. Distinguível. Vocês devem estar escutando aí um barulho de umas marteladas aí. Conforme o curso está sendo feito durante a pandemia, eu estou gravando de casa, então alguns ruídos externos hão de acontecer a qualquer momento, como por exemplo maritacas, cachorros latindo e etc e tal. As outras duas distribuições, que eu já falei aqui, é a distribuição de Fermi-Dirac. Então, vamos colocar ela aqui também, já que eu falei de partícula distinguível e indistinguível. Então, distribuição de Fermi-Dirac. O que a distribuição de Fermi-Dirac trabalha? Ela trabalha com partículas indistinguíveis, como, por exemplo, os elétrons, né? Então, trabalham com... Vou colocar aqui de verde também para seguir o padrão. Trabalho com elétrons, por exemplo. Vai ser, acho que, a principal matéria que a gente vai utilizar aqui para explicar a distribuição de Fermi-Dirac. Então, nossa, eu escrevi elétricos, elétrons. Esses elétrons a gente considera como sendo partículas indistinguíveis. Deixa eu prestar atenção aqui para não escrever isso errado, né? Indistinguíveis. Beleza? Acho que a principal característica da distribuição de Fermi-Dirac, para a próxima que vai vir, que é a de Bose e Einstein, então deixa eu colocar ela aqui logo de uma vez. Então, distribuição de Bose e Einstein. Distribuição Bose-Einstein. A distribuição de Bose e Einstein, ele vai trabalhar basicamente com fótons, né? Fótons ou bósons de Higgs e por aí vai. Então deixa eu colocar aqui, então um exemplo claro dele, famosão, do grande público, seria fótons. E elas também são consideradas partículas indistinguíveis. Agora, qual que é a diferença, então, da distribuição de Fermi-Dirac e para a distribuição de Bose e Einstein? Sendo que as duas são indistinguíveis. Você não pode distinguir as duas. Simples. A distribuição de Fermi-Dirac, ela obedece o princípio da exclusão de Pauli. Então, aqui, ela obedece... Vamos colocar aqui de vermelho. Obedece Pauli. O princípio da exclusão de Pauli, lembra? 1s2, que é a distribuição de Pauli, que você aprendeu desde lá da química do seu primeiro ano do ensino médio. 1s2, 2s2, 2p6 e por aí vai. Pois é, já as distribuições de Bose e Einstein não obedecem. Então ela não obedece Pauli. Então a principal diferença entre as duas é exatamente isso. Uma vai obedecer o princípio de exclusão de Pauli e a outra não. Essa é uma das coisas legais, se é que eu posso classificar assim, da física quântica. Por quê? Ela joga por terra toda aquela ideia clássica que você tinha da matéria, toda aquela noção clássica que você tinha do átomo. Aqui ela não vale mais, porque você nunca pensou em uma partícula ocupar o mesmo nível. Várias partículas ocuparem o mesmo nível, um nível fundamental de um átomo. E, no entanto, a distribuição de Bose e Einstein, isso acontece. E nós vamos ver numa aula mais para frente, que eu não vou gravar Bose e Einstein hoje, a respeito do condensado de Bose e Einstein. Por que só nessa condição, tendo um condensado de Bose e Einstein, é que a gente consegue a situação das partículas indistinguíveis não obedecer ao princípio de exclusão de Pauli. Beleza? Então, vamos mãos à obra. Bom, vamos falar um pouco mais do átomo aqui, vamos relembrar algumas coisinhas aqui, deixar alguns detalhes para a gente trabalhar com bastante propriedade. Se você pensar quanticamente, a partir de agora esquece a sua ideia clássica, se você pensar quanticamente nas coisas,
você vai perceber que se eu tiver um elétron, vamos pegar o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que a gente tem. O átomo de hidrogênio, você tem um próton, né, que está lá, e um elétron que está circundando esse próton, né, ele está orbitando esse próton. E a gente já sabe, né, que ele descreve uma função de onda. Vamos deixar o modelo de Bohr para lá. Ele vai descrever uma função de onda ao longo aqui desse percurso dele aqui, ó. Ele vai descrevendo uma função de onda totalmente ondulatória. A mecânica quântica, inclusive, nasce disso aí. Mais tarde nós vamos ver a mecânica quântica de Schrödinger ou Schrödinger, eu prefiro falar Schrödinger, que ele vai basicamente trabalhar nessa função de onda, beleza? Mas conforme o próprio modelo de Bohr já era um modelo que tinha suas falhas, uma das principais falhas, primeiro, era esse elétron não colapsar, né? Não ir de encontro ao núcleo e aniquilar o átomo, né? E isso aconteceria, assim, em termos de predictibilidade, para desintegrar esse átomo num intervalo de tempo de 10 a menos 14 segundos. À medida que um átomo de hidrogênio se forma, 10 a menos 14 segundos ele já se aniquilaria. Porque o elétron já ia colidir, o elétron positivo ia colidir com o núcleo. Aliás, o elétron negativo ia colidir com o núcleo positivo e aniquilar o átomo, ou seja, ia simplesmente acabar com tudo. Mas, no entanto, a gente sabe que ele exerce essa função de onda que a gente colocou de amarelo aí, e é isso que mantém o átomo estável, digamos assim. Mas nós vamos ver isso mais tarde, por que ele fica estável. Mas, por enquanto, vamos aceitar essa ideia. Tá? Inclusive, nós estamos falando do capítulo 11 desse danado desse livro aqui, então vocês já aceitam essa ideia, eu já estou partindo do ponto que vocês estão cansados de saber disso. E por que essas partículas são consideradas indistinguíveis? Se você tiver mais de um elétron orbitando um determinado nível atômico, vamos supor que esse elétron esteja descrevendo uma onda com essa característica aqui. Ó. O elétron está fazendo essa onda aí. Aí o outro elétron, ele está fazendo uma coisa mais ou menos assim. Ó. Bem similar, cara. Olha aí. A gente consegue distinguir porque eu coloquei de cor diferente, mas na mecânica quântica as coisas não funcionam assim. Porque é praticamente desprezível a diferença das cristas dessas ondas aqui. Ó. Se você pegar a crista dessa onda aqui, ó, e comparar aqui com a crista dessa outra onda, você vai falar que os dois têm praticamente o mesmo lambda. Daí vem o termo indistinguível. É difícil você distinguir isso, tá? E a gente considera partícula indistinguível quando esse lambda aqui ele é muito menor que a separação entre essas partículas. São casos dos átomos, né? Então, ele é muito menor do que a separação entre duas partículas. Por exemplo, você pega um átomo de hidrogênio ligando com outro átomo de hidrogênio, dando uma molécula de hidrogênio. A função de onda que ele descreve é muito menor do que a própria distância entre os núcleos de dois átomos de hidrogênio, tá? Entre partículas. Vamos colocar aqui para ficar desse jeito, tá bom? Bom, elas obedecem, então, à mecânica de Schrödinger. Para quem não lembra, né, dessa questão do princípio de exclusão de Pauli, que é o que a gente vai falar bastante ao longo dessa estatística quântica, vamos só relembrar, recordar é viver, né, meu filho? Então vamos relembrar como funciona o princípio de exclusão de Pauli. Por exemplo, se eu tiver uns níveis de energia aqui que vocês já estão cansados de saber, tem aqui esse lado aqui, que esse eixo vertical aqui, ele vai ser o meu eixo da energia. E aqui eu terei o eixo dos níveis, né, os níveis N. Então suponhamos que eu vou colocar de cor diferente para ficar bem didático esse negócio mesmo, para ficar bem bacana. Suponhamos que eu tenho um nível aqui, vou fazer de laranja. O primeiro nível, o nível 1, está aqui. Então, esse é meu nível 1. Então, N1. Depois eu vou ter o nível 2, bem lá em cima,
porque a distância deles não é uma distância igual, tá? Então, tá aqui. Esse vai ser o meu nível 2. Depois vem o nível 3, né? E por aí vai. 4 e so on, né? E por aí vai, incontáveis níveis. O que a gente sabe a respeito disso? O primeiro nível, apenas 2 elétrons podem ocupar. Então, suponhamos que eu tenho um elétron aqui, ele está com spin up, e se por acaso chega um outro elétron aí, ele vai estar com spin down. Então, 2 elétrons conseguem ocupar o mesmo nível. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de um S2. Está no orbital S, e o orbital S cabem 2 elétrons emparelhados, e é o que está acontecendo aí. Átomo estável, legal. Se vier mais um elétron, ele não vai poder ocupar o nível 1, ele vai ter que ir para o nível 2. Aí no nível 2, ele vai ter o nível 2 é conhecido como 2s2 e 2p6. Então vai caber aqui um elétron spin up, um spin down para o orbital S do nível 2, então é o 2s2, e o 2p6. O 2p6 são 3 elétrons up e 3 elétrons down. Spin up, spin down. Esse é o orbital P, que a gente vai chamar de 2p6. Cabem 6 elétrons aí. E por aí vai. Né? À medida que você vai fazendo essa configuração eletrônica dos átomos, vai acontecendo isso aí. Então, nesse primeiro nível, cabem apenas 2 átomos. 2 elétrons. Então cabem apenas 2 elétrons aqui, enquanto esse outro aqui, o segundo nível, ele comporta 8 elétrons. Beleza? Então, se chegar um nono elétron ali já não cabe ele mais, ele vai ter que ir para o nível seguinte. Lembraram bem aí como é que funciona o princípio de Pauli, pelo menos a distribuição de Pauli? Então, revisão feita, vamos voltar para a nossa estatística quântica. Suponhamos então que eu tenho aqui uma caixa, tá? Uma caixa cheia de moléculas, pode ser ar. Então, eu vou ter uma caixa aqui, vou tentar desenhar ela aqui o mais perfeito possível para a galera aí ficar satisfeita, né? Eu estou tentando aprimorar meus desenhos aqui, vamos ver o que acontece. Então, aqui suponhamos que tenha ar. A maioria da composição do nosso ar é o quê? É nitrogênio e oxigênio, não é isso? Então seria aí O2 e N2, basicamente. Então eu tenho aí moléculas que estão se movimentando, seja de oxigênio, seja de nitrogênio, essa mistureba, pelo menos basicamente, a maioria da composição é feita disso aí. E elas estão ao acaso, né? Elas estão ricocheteando aí contra as paredes internas desse recipiente, coisa que vocês já estão cansados de saber do estudo de termodinâmica de vocês aí, principalmente da cinética gasosa. E a gente sabe que se ela bate na parede, ela ricocheteia na parede interna desse recipiente aí, ela exerce uma força numa determinada área. Se ela exerce força numa determinada área, ela exerce pressão. E outra coisa, essas partículas têm velocidade, então elas têm energia cinética. Então, coisas que eu sei a respeito disso. Ela tem uma energia cinética, ela tem, já que ela é dotada de uma massa e tem uma velocidade, então ela tem um momento, né? Se ela tem um momento, ela pode ter e deve ter uma força, né? Então, se eu quiser calcular a força aqui também, é só eu fazer aí o diferencial do momento pelo diferencial do tempo, né? Então, o diferencial do momento pelo diferencial do tempo. E por aí vai. Nada disso é novidade para vocês. O que é novidade, aliás, que também nem é tão novidade assim, é o seguinte, que se eu variar a temperatura dessa caixa, eu estou variando todas essas grandezas que eu acabei de colocar aí. E se eu vario todas essas grandezas aí, tanto aumentando a temperatura, o inverso também tem que ser possível. Então, se eu resfriar, retirar, né, temperatura, não é retirar a temperatura, porque isso não é nenhum conceito, mas se eu retirar as energias dessa molécula, resfriando essa caixa, por exemplo, eu vou tentar frear a agitação molecular até chegar
no mínimo que eu consigo. Esse mínimo, vocês já estão cansados e carecas de saber que ele obedece esse gráfico aqui, ó. Ele vai obedecer esse gráfico. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho mais. Deixa eu trocar a cor aqui agora, vai de vermelho mesmo. Então, se eu tenho uma molécula aqui que ela tem uma determinada pressão, igual eu acabei de falar, e ocupa um volume e está a uma determinada temperatura T, a tendência dessa molécula é, se eu reduzir bastante a minha temperatura, ela vai chegar a um ponto aqui, ó, que a pressão é nula. Teoricamente, prestem atenção nessa palavra. Teoricamente, essa temperatura a gente chama de 0 Kelvin. Por que teórico? Porque a gente não consegue chegar a 0,0000. A gente consegue chegar a 10 a menos 9 Kelvin, se não estou enganado. Inclusive, eles fizeram esse experimento na Finlândia em 2010, 2011 eles ganharam o Nobel de Física porque eles conseguiram chegar a essa temperatura baixíssima, tá? E conseguiram reproduzir o condensado de Bose-Einstein, mas isso é assunto para outra aula, calma. Na natureza, é inclusive difícil de você achar um 0 Kelvin. É praticamente impossível de você achar. O local mais frio que a gente tem notícia é a nebulosa de Boomerang. Depois, na edição do vídeo, eu vou ver se eu acho uma foto dela para colocar aí. Essa nebulosa do Boomerang, ela tá, se não me engano, a 1 Kelvin de temperatura. Né? E agora, 1 Kelvin é frio pra danar, meu filho. É frio, como a gente fala aqui em Minas Gerais. É frio pra danar, meu filho. É um frio danado. Beleza? Bom, ainda pensando nesse termo quanticamente e energeticamente das partículas, tá? Ainda baseado nessa caixa aí. Suponhamos que eu queira medir o número de moléculas, então eu vou desenhar um outro gráfico aqui. Suponhamos que eu queira medir um número de moléculas pela energia que elas despendem, que elas têm. Então, eu tenho um número de moléculas aqui pelas energias dela. Então, número de moléculas pela energia despendida por elas. Eu estou olhando todas essas moléculas que estão aqui na caixa. Tá dando para vocês verem aí? Tá, né? Todas essas moléculas aqui que estão na caixa, eu vou fazer uma distribuição, né, probabilística delas. Então, suponhamos que é uma temperatura T1, vamos agora colocar uma temperatura média aí, uma temperatura que venha, azul não, porque azul geralmente simboliza frio, eu vou colocar um laranja. Suponhamos que a distribuição de energia pelo número de moléculas vai obedecer uma gaussiana, que a gente já conhece aí, é isso aí. O que essa gaussiana quer dizer? É uma função de distribuição de probabilidade, certo? Então ela quer dizer que a probabilidade das moléculas se encontrarem com essa faixa de energia aqui, ó, entre, por exemplo, E1 e E2, para um determinado número de moléculas, tá aqui, ó. Nossa senhora, mas tá tortinho isso aqui também, né? Nem precisava. Tá, nem precisa mesmo, vamos deixar desse jeito aí. A probabilidade da maioria das moléculas se encontrarem é aqui, ó. Ah, mas eu posso ter aqui e aqui também? Pode. Você pode ter. Só que a probabilidade é pequena, mas ocorre. Você não pode desprezar essa probabilidade. Beleza? Isso é o que eu chamo de uma distribuição, uma temperatura T1. Agora, suponhamos que eu vá aumentar a temperatura dessa caixa. Botei essa caixa num forno. Vou aumentar um pouco a temperatura dela. Então vou mudar a cor aqui do gráfico. Eu vou ter um gráfico agora, ele mais achatado e mais gordinho na base. Então ele vai estar mais ou menos assim. Ó. A densidade de probabilidade aumentou. Por quê? Olha, eu tenho mais moléculas, eu tenho mais moléculas altamente energéticas, beleza? E a densidade de probabilidade delas, a maioria se encontra aqui. Eu aumentei o intervalo. Opa, o que deu aqui? Oh, meu filho, não faz isso comigo. Aí. A densidade, a maioria de. Eu aumentei o número de moléculas com energia. Então eu vou ter
a base mais gordinha do gráfico, porém, essa área de vermelho aí é uma temperatura 2, então vamos estabelecer aqui, ó. Temperatura 2, ela é maior que a temperatura 1. Mas a área compreendida abaixo desse gráfico aí de laranja é igual à área compreendida abaixo do gráfico de vermelho. Então, a área para a temperatura 1 tem que ser igual à área para a temperatura 2. Não é à toa que depois a gente vai chorar uma integral aí para calcular essa área, que é geralmente como que a gente faz para fazer uma distribuição gaussiana, tá? De probabilidade. Mas vamos pensar no efeito inverso. Nós pegamos essa caixa, botamos num freezer agora. O que vai acontecer? Nós temos que resfriar. Então vou trocar aqui a cor da canetinha. Vou colocar azul. Se eu resfriar, eu vou ter uma distribuição bem maior aqui, ó. Beleza? Porém, mais estreito, um gráfico mais estreito, mais magro, né? Mais fino. Mas essa área, adivinha, é igual, a área não muda. Eu apenas estou mudando a condição da molécula, o estado que a molécula se encontra. Então, eu tenho essa temperatura 3 aqui. Essa temperatura 3 é a menor de todas, né? Essa temperatura 3 está aqui e ela é a menor de todas. Mas notem que, se eu chegar aqui nesse gráfico e dividir isso aqui pelo número total de moléculas, porque isso aí eu basicamente peguei uma molécula só para Cristo. Mas se eu dividir isso pelo número total de moléculas, isso aqui é o que eu chamo de distribuição de probabilidade. Ela mede a probabilidade de um estado energético ser ocupado por uma partícula, basicamente. Tá? Isso aí que eu circulei faz isso. Está medindo a probabilidade de um estado ser ocupado por uma partícula. Tranquilo e sereno? Podemos passar para frente? Ah, e detalhe, essa área ela corresponde ao número total de moléculas. Tá bom? E como é que você calcula essa área, Fernanda? Ô, meu filho, você vai calcular essa área através de uma integral. Como é que você acha que seria? Né? Seu curso de cálculo está aí para isso. Então, feita essa introdução, que foi uma introdução até de certa forma muito longa, nós vamos então para a nossa distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? As partículas distinguíveis. Então deixa eu copiar aqui e levar esse título lá para baixo, porque agora nós vamos falar de fato da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá aí. A distribuição de Maxwell-Boltzmann, ela obedece a essa equação aqui que eu vou escrever para vocês. Ó. Que cor que eu coloco ela? Vou colocar de verde. É a função de energia vai ser dada por 1 dividido por E elevado a energia total por kT. O que é cada coisa aqui nessa equação? E é energia. Esse E maiúsculo aqui, ó, deixa eu trocar a cor aqui da canetinha. Esse E maiúsculo aqui é a energia. Esse K é a constante de Boltzmann, tá? Vocês lembram muito bem aí. E T, obviamente, temperatura. Para quem não lembra quem é esse cara aqui, esse é o número neperiano, beleza? Então, é E elevado a E sobre kT. Essa é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Ela vai obedecer essa equação. Ah, Fernando, de onde você tirou essa equação? Olha, um dia eu vou fazer um vídeo só para demonstrar isso aí, mas vocês preparam que vai ser 2 horas de vídeo, porque é uma demonstração gigantesca, tá? Então, que fique bem claro que essa equação aqui, ela mede a probabilidade de ocupação dos estados por uma partícula. Essa é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. É uma distribuição até de certa forma muito simples. Antes de eu continuar aqui, para a gente só entender como é que ela funciona, vamos só recapitular mais uma coisinha que eu esqueci de colocar lá em cima, que isso é uma coisa muito recorrente, isso é uma dúvida que geralmente ocorre nos alunos de exatas que aprendem matemática no ensino médio, fazem cálculo pela primeira vez e ficam um pouco confusos. Como, por exemplo, algumas coisas do tipo 1 sobre 0, isso aqui dá infinito, claro. 1 sobre infinito, isso aqui dá 0.
Então, a gente tem que concordar uma coisa. Se eu tenho uma função qualquer, um y igual a 1 sobre x, por exemplo, se x tender a zero, isso implica que y vai tender a infinito. Certo? E se x, bom, de forma vice-versa aqui, né? Se x tender a infinito, a tendência é que y tenda a zero. Ficou claro para todo mundo? Uma relembrança aí de limites, né? Não custa. Recordar é viver. Então, vamos pegar um caso com a distribuição no Maxwell-Boltzmann para essa nossa caixa aqui. Deixa eu copiar a caixa aqui de novo, porque a gente vai fazer referências a ela o tempo todo aí. Então, eu vou copiar aqui e botar ela lá embaixo. Então, suponhamos que eu tenha a nossa caixa aí, conforme a gente já tinha pré-estabelecido, cheia de nitrogênio e oxigênio. Tá? Essa caixa, botei ela no freezer, beleza? Então eu coloquei essa caixa no freezer e eu consegui, de alguma maneira, chegar a ela no zero. Coloquei a temperatura zero. Estou trabalhando com 0 Kelvin. Então, para 0 Kelvin, T igual a zero, o que nós vamos fazer aqui? Se T for igual a zero e eu for colocar agora essa distribuição de Boltzmann, ela vai virar isso aqui, ó. F de E vai ser igual a 1 dividido por E elevado a E dividido por zero, porque se T for igual a zero, esse cara aqui for igual a zero, ele multiplica o K da constante de Boltzmann e vai dar zero. Então esse E vai ficar E dividido por zero. Mas alguma coisa quando a gente divide por zero é o que mesmo? Infinito. E se isso é infinito, essa função vai virar 1 sobre E elevado a infinito. Mas uma coisa dividido por infinito é o quê? Zero. Então, o que isso quer dizer? Não há probabilidades, prestem atenção nisso que eu vou falar, não há probabilidade de ocupar estados. Isso para distribuição, prestem atenção, para distribuição de Maxwell-Boltzmann. Não há probabilidade de se ocupar estados a temperatura zero. Por quê? Zero chance, filho. Tá aí, ó. Neca tipitibiri. Zerou. Beleza? Bom, para variar, nós não podemos simplesmente botar essa equação e fingir que a coisa é assim, funciona, é uma lei, ponto final. Nenhuma equação pode ser colocada sem um gráfico do lado para a gente fazer uma interpretação visual disso. Então, vamos colocar aqui o nosso gráfico de distribuição. Deixa eu desenhar ele aqui, vou tentar fazer ele o mais claro possível. Então, vamos lá. Tem que estar saindo retinho, porque o aplicativo aqui ajuda, né, a fazer umas retas legais. Aqui eu tenho, então, a minha função de distribuição de probabilidade. E aqui eu tenho a energia, conforme a gente já tinha pré-estabelecido. Eu tenho aqui, então, as minhas curvas. Eu vou colocar de azul. Eu tenho aqui as minhas curvas. Por exemplo, a temperatura maior que eu tenho seria uma temperatura aqui que eu vou chamar de temperatura A. Possivelmente depois vai vir aí, ela vai botar no freezer, né? A temperatura vai baixar, então eu terei aqui uma temperatura B, né? Tá aí, as curvas características. Lembrando que a temperatura B, ela é menor que a temperatura de A, perfeito? Então vamos pegar aqui uma partícula que esteja mais ou menos aqui, ó. Pronto, peguei, tá aqui. Ela está numa energia que eu vou chamar de energia de B, não é isso? E com uma probabilidade B de energia. A probabilidade dela ocupar esse estado vale B. Tá? Se eu aumento a temperatura para essa mesma energia, veja bem, se eu mantiver essa energia constante, eu tenho que aumentar bastante a temperatura para que ela ganhe uma probabilidade de ocupar esse estado. Ou melhor dizendo, à medida que eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a probabilidade da partícula ocupar um estado. Beleza?
Parabéns! Se você chegou até aqui, você entendeu a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Simples, né? Pois é. Na próxima aula, então, nós vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, nós vamos fazer a distribuição de Fermi-Dirac e depois a de Bose-Einstein. Tá? A de Fermi-Dirac é uma distribuição um pouco mais trabalhosa, vai levar um pouco mais tempo. Mas a aula de hoje fica por aqui. Pessoal, não se esqueçam de dar like no vídeo, não se esqueçam de se inscreverem e não se esqueçam de ativar o sininho, tá? Que isso aí ajuda demais. Isso está me dando, inclusive, gás, está me dando, assim, incentivo para continuar a gravar essas aulas. Inclusive que esse livro aqui, não, convenhamos, pô, esse livro é chato pra cacete. Então, só através aí do like de vocês e da inscrição de vocês que eu continuo animado a mexer com esse cara de novo. Eu achei que eu nunca mais ia ver esse livro na minha vida. Cá estou eu. Forte abraço, pessoal!